Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula aberta da DeFi University. Para quem não sabe, a aula aberta é uma aula que integra o nosso curso de Programação Blockchain e Finanças Descentralizadas, que nós colocamos aqui no canal, de modo a que todos possam ter acesso à parte do conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre os passos para a criação de um bot, especificamente. Você que já é aluno do nosso curso, nós estamos construindo um bot que ele faz arbitragem entre a SushiSwap e a Uniswap, e para fazer essa arbitragem ele utiliza Flash Loans. Antes, eu quero só dar alguns breves recados. Primeiro, para quem quer me conhecer melhor, eu não costumo aparecer muito, porque eu gosto de ir direto já no ponto, mas eu participei deste canal aqui, que é bem interessante, tem muito assunto relacionado aí ao nosso mercado. Onde fui convidado para falar sobre esse tema, tokenização de imóveis descentralizada no metaverso. Então, vou deixar o link aqui, convido você aí para dar uma assistida, deixar ali o teu feedback, falamos de assuntos muito interessantes, e para quem quer me conhecer melhor, ali eu falei um pouco também sobre a minha atividade profissional. Então, feitos esclarecimentos, e adicionando que se você não é aluno nosso ainda, não deixe de se inscrever para que você possa ser um desenvolvedor blockchain especializado também em finanças descentralizadas. Vou deixar o link no curso e o cupom com 50% de desconto. E vamos para o nosso conteúdo. O primeiro passo é, obviamente, escolher as exchanges. No nosso caso, Uniswap e SushiSwap serão as exchanges. Aí nós precisamos aguardar que ocorra um swap entre tokens nessas exchanges. E por que disso? Porque toda vez que ocorrer um swap, pode vir a resultar uma diferença de preço. E nós precisamos estar atento a isso. E como que nós fazemos na prática isso? Como que nós sabemos se ocorrer um swap e se houve uma diferença de preço? Bem, para saber se o swap ocorreu, ou seja, se houve uma relação de compra e venda, nós faremos uso de um evento disparado pela função swap do Pair Smart Contract. Então há um contrato chamado Pair Smart Contract, responsável pelos pares de tokens na Uniswap e na PancakeSwap. E toda vez que ocorre uma compra ou venda de tokens, ou seja, um swap, há um aviso que nós chamamos de evento, e nesse evento nós temos informações sobre a operação realizada. E aí, com base nessas informações, é que nós vamos verificar se houve ou não uma diferença de preço, porque lembre-se, nós queremos comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro. Então, para verificar se houve uma diferença de preço, por sua vez, nós precisamos saber primeiro o preço. Então, esta função, o Smart Contract, o Pair Smart Contract, possui uma função, getReserves, que fornece as reservas de cada um dos tokens que compõem o par. E por que eu preciso das reservas? Para calcular o preço. Uma vez que o preço nada mais é do que a quantidade de um token dividido pelo outro. Então, de posse dessas reservas, nós vamos devolver o preço, vamos calcular o preço, e vamos aí devolver esse preço para a função checkPrices. E aí, esta função checkPrices, que vai estar com os preços tanto do ativo na Uniswap quanto na SushiSwap, ela vai daí calcular a diferença em termos percentuais. Então veja que uma coisa é eu saber o preço do token do Shiba na Uniswap, e a outra coisa é eu saber o preço na Uniswap. Outra coisa é eu saber a diferença de preços. Para saber o preço de cada um dos tokens, eu preciso ter acesso às reservas em cada par.
uma vez que o preço vai ser decorrente da divisão de uma reserva pela outra. Aí, uma vez que eu já tenho o preço, tanto numa exchange quanto em outra, por meio de uma operação matemática simples, eu consigo calcular a diferença percentual entre esses preços. E aí, de posse dessa diferença, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ver se essa diferença ela é maior, menor ou igual à diferença percentual que foi especificado no arquivo .env que vocês têm. No nosso caso, nós colocamos uma diferença grande de 50%. E precisamos saber também onde que esse token está com preço mais baixo, porque nós queremos comprar lá onde está mais baixo. Enfim, você vai calcular a potencial lucratividade da operação, uma vez que você já tem as informações relevantes, e vai executar o trade por meio da função executeTrade. Essa função executeTrade ela pode ou não ser realizada com o uso de flash loans, ou melhor, ela pode ou não invocar uma função de um contrato responsável por realizar um flash loans. Qual que é a diferença de utilizar ou não flash loans? A diferença é que se eu utilizar flash loans, eu estou fazendo esta arbitragem com recursos de terceiros. Não estou tirando do meu bolso. Eu estou fazendo um empréstimo, no nosso caso na DYDX, de valores para poder fazer a operação. Mas pode ser feito, depois apenas dos arquivos referentes ao bot, nosso arquivo JavaScript, você pode fazer essa operação com recursos próprios. Certo? Então esse bot ele não é necessariamente não é obrigatório que você realize ele por meio do flash loans. Por isso que eu faço questão de explicar bem as funções para que você possa depois customizar e poder aplicar isso em outras operações. Né? Bem, e realizado o trade, nós calculamos o resultado da operação, ou seja, qual que é a diferença, quanto que nós tivemos de lucro na operação, e printamos essas informações na tela. Isso pode muito bem ser passado para o front-end aí de um usuário qualquer. Certo, pessoal? Então, isso foi um overview aí do nosso bot. Na próxima aula nós vamos ver tudo isso que nós falamos no código. Vamos ver essas funções, todo esse processo no código, para que nós possamos entender também mais a fundo depois o smart contract relativo ao flash loans.